Bom dia, nobres. Saudade do meu quadro, da minha geladeira. Resolvi voltar para a geladeira para falar da aula mais importante do ano até o presente momento. Aulinha de solubilidade. Solubilidade Tio Léo mais J10, o artilheiro do amor, Mr. Motomoto. Professor, por que essa aula é Tio Léo mais J10 e nem 1000%? Essa matéria, senhores, ela é a matéria que mais cai na prova do Exame Nacional. Ela tem uma abordagem na parte de inorgânica, que é o que a gente está trabalhando, mas ela é muito forte para a parte de orgânica. Então vou fazer o seguinte, vou dar um leve, né? Vou dar uma ajuda em tio J10, né? Aquele negão bonito, né? Chique. Porra, bicho. Certo? Então, primeira coisa, tudo que a gente viu até o presente momento foi para quê? Para chegar até solubilidade, ponto de fusão e ebulição. Você tá doido, tio? Exatamente. Olha só, a gente viu geometria para ver a polaridade, os polos dentro de ligações covalentes, para chegar às ligações intermoleculares de polo, que são entre as polares, de polo induzido, que são entre as apolares, e aquele maior do que essas duas outras, ligação de hidrogênio, certo? Então vamos lá? Tá vendo uma aulinha um pouco grande hoje aí? Vamos ver como é que a gente se sai, certo? Pessoal, solubilidade. Por que uma coisa se mistura com a outra? De certa forma, elas precisam interagir entre si, compostos iônicos com covalentes, com metálicos, compostos covalentes com covalentes, compostos moleculares. Como é que funciona isso? A máxima de solubilidade diz o seguinte, ó, semelhante dissolve em semelhante, certo? Água e óleo não se misturam, por quê? Não são semelhantes. Essa semelhança, ela vai estar ligada na polaridade, ou seja, a água e o óleo têm polaridades distintas, certo? A água e o álcool se misturam, por quê? Mesma polaridade. Então, tio, quando derrama petróleo no mar, e o petróleo ele fica sobrenadando lá, é porque ele é menos denso? Mas ele não se mistura, por quê? Porque eles têm polaridades diferentes. Chega aí, ó, os extremos da polaridade, chega aí, ó, rapaz, que saudade, bicho, que saudade, Enzo Cabê de Ovo, que saudade, rapaz. Mister Calopsita, hidrossolúvel e lipossolúvel. Como é que é isso, tio? Hidrossolúveis são solúveis em água, óbvios. Lipossolúvel são solúveis em lipídios, em gorduras, ou para quem conhece, júnior solúvel. Aquele menino pequenininho lá, que começou essa brincadeira aí, certo? Ele é do tamanho de um planeta, certo? Enfim, meninos, como é que é isso? Vamos nessa, ó. Hidrossolúvel ou hidrofílico, certo? Quer dizer, gosta de água, tá legal? São compostos que interagem com a água. Quais são os compostos que interagem com a água? Os compostos com a mesma polaridade da água, ó. Aqui, ó, olha só, porque daquela aula lá, ó, geometria da água é angular, quer dizer, é uma geometria que tem pares de elétrons não ligantes. Então, você não vai ter uma molécula simétrica, uma molécula assimétrica, então ela é polar. O que dissolve em água, tio? Tudo que for polar, certo? Que legal! E também iônicos. Vamos deixar um asterisco aqui, vamos deixar os iônicos de lado e depois a gente volta a falar neles. E o que não dissolve em água, ou seja, o que dissolve em gordura? Os apolares, que são compostos tecnicamente simétricos. Vem para cá, ó. Se tratando de química inorgânica, a gente pega os compostos, por exemplo, olha o ácido clorídrico, composto assimétrico, polo positivo no hidrogênio, polo negativo no cloro, por ser mais eletronegativo. E aí, tio? E aí que ele é polar. Então, consequentemente, o ácido clorídrico dissolve água, certo? E não dissolve em gordura? Tecnicamente não, porque são polos distintos, ou são polaridades distintas. Tá legal? Suave?
Bom, então tio, se eu olhar a geometria, a simetria da molécula inorgânica lá, eu posso dizer se ela é hidrossolúvel ou se ela é lipossolúvel? Perfeitamente. Para compostos moleculares, quer dizer, com ligação covalente, você vai lá e olha, se a geometria dele, se o momento de polo dele for diferente de zero, ou seja, for polar, ele dissolve em água. Se a geometria dele caracterizar uma molécula apolar, ele dissolve em gordura. Tá legal? Essa é a máxima da solubilidade, certo? Mas em química orgânica, e aí vem tio moto, porra bicho, a gente vai falar um pouquinho, a gente olha de forma mais qualitativa. O que é isso, professor? As moléculas orgânicas, elas são grandonas. Como avaliar a polaridade dela? Nós vamos partir para dois extremos. Lá em orgânica, quanto mais carbonos tivermos uma molécula, mais apolar será o composto. Se ele for mais apolar, mais lipossolúvel ele será. Por exemplo, hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos só tem carbono e hidrogênio. Consequentemente, hidrocarbonetos são apolares. Certo? Suave? Ah, tio, mas tio J lindo falou pra gente que em química orgânica só tem carbono, sempre tem carbono. Como é que compostos que sempre têm carbonos podem ser solúveis em água, como por exemplo ácido acético, o ácido do vinagre? Existem grupos polares que vão aumentando a solubilidade em água do composto. Por exemplo, carboxila dos ácidos, hidroxila, carbonila, grupamento amina. Quanto mais esses grupos diferentes de carbono e hidrogênio nós tivermos, mais polar será o composto. Tá legal? Então vem comigo, esquece isso de extremo. É solúvel. O que é isso, professor? 2 copos d'água, certo? Com água destilada. O da direita, eu coloco uma pedra polida de granito. E o da esquerda eu deixo sem nada. A pedra é solúvel em água? Claro que não. Mas você acha que alguma porção infinitamente pequena vai solubilizar em água? Óbvios, certo? Então nós vamos esquecer a ideia de ser é hidrossolúvel e acabou. É lipossolúvel. Nós vamos dizer o seguinte, ele é mais hidrossolúvel ou ele é mais lipossolúvel? A forma de falar de solubilidade, ela é muito boa comparativamente falando. Saca só, depois vocês vão ver com o tio J, 2 compostos, 2 funções orgânicas chamadas de aldeído, carbonila no final da cadeia, certo? E aí, Tite, observe esse aldeído chamado de propanal e esse aldeído chamado de etanal. Eles são solúveis em água, são solúveis em gordura. Tio, eu tenho um grupamento carbonila aqui, são solúveis em água. Depende, certo? Eu vou trabalhar de forma comparativa. Como assim, Tite? Vou comparar um com o outro. Não entendi, professor? Eu vou dizer que esse de cima, ele é mais apolar. Por quê, Tite? Porque ele tem uma cadeia carbônica maior. Se ele é mais apolar, ele é mais lipossolúvel. E eu vou dizer que esse aqui de baixo é mais polar porque tem menos carbonos. Que legal. Então, certo? Comparativamente, o etanol é mais solúvel em água do que o propanal. É isso, certo? Bicho, isso aparece muito, ok? Tio, por que os polares se dissolvem em polares? As ligações entre moléculas, certo? Tá, então covalentes dissolvendo em covalentes, moléculas dissolvendo em moléculas. Isso, os metálicos. Mano, na média os metálicos eles dissolvem em outros compostos metálicos por causa de ligação metálica. E os iônicos? Como é que funciona? Por exemplo, composto iônico, sal de cozinha, dissolve em água? Dissolve em água. Meu coleguinha, vamos ver se você lembra aqui, vou dar a dica, esse menino assim, me perguntou por que no dia que eu falei de ligações intermoleculares, eu não falei de íon dipolo. Falei, professor, você esqueceu
íon dipolo não é uma ligação intermolecular, é uma ligação entre íons e moléculas. Por exemplo, por isso que compostos iônicos são hidrossolúveis. O cátion do composto iônico interage com o polo negativo da água, por exemplo, e o ânion do composto iônico interage com o polo positivo da água. Inclusive, em se tratando de solubilidade, compostos que realizam íon dipolos, certo? Iônico com moleculares, são muito mais solúveis do que os caras que vão interagir por polos, por dipolo-dipolo, por ligação de hidrogênio. E muito mais solúveis ainda do que a interação feita entre os apolares. Tá legal? Então, se tratando de solubilidade, aquela conformação entre íons e polos, ela é mais intensa do que as outras. Ok? Para encerrar, para matar a aula, certo? Coisa que cai muito ainda no neném. Aqui, ó. Compostos anfifílicos ou anfipáticos. Que isso, tio? Que isso? São os detergentes. Ah, que legal. Que é isso, professor? Detergente ele serve para quê? Para limpar a gordura, tio. Por quê? Porque o detergente ele é capaz de se dissolver em água e também em gordura. Ele pega a gordura, engloba a gordura. Depois nós vamos falar isso mais pessoalmente. Pô, isso aqui tem que ser falado, o Jota vai falar, certo? Mas, por qual a capacidade? Por que o detergente tem essa capacidade? Por ser anfifílico. Por exemplo, o etanol. Está na gasolina lá, ó, 27% de etanol na gasolina. Mas o etanol é infinitamente solúvel em água. Por que isso, tio? Isso é uma característica dele, certo? Ser anfifílico. E eu posso justificar porque ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Tá legal? Isso acontece fortemente nos detergentes. Olha um exemplo de um detergente. Função orgânica conhecida como sal, que tem um cátion e um ânion lá, é um composto iônico, certo? Uma parte muito iônica. E essa parte iônica aqui da frente, meninos, ela vai interagir com a água, fortemente com a água. Por isso que o detergente se dissolve em água. E aqui, ó, tá vendo, ó, a quantidade de carbonos que tem, ó. 1 com mais 12, 13, 14, 15 carbonos, certo? Você tem 15 carbonos. Ou seja, você tem uma parte grandona apolar capaz também de interagir com a gordura. Tá bom, meninos? É isso, solubilidade, matéria importantíssima. Tamo junto, aquele abraço.